O tema que se segue é a ação de contencioso pré-contratual e seus incidentes. Para esta abordagem, contamos com a intervenção de Ana Celeste Carvalho, juíza desembargadora no Tribunal Central Administrativo Sul, em Lisboa, mestre em Direito Administrativo e Contratação Pública, vogal do Conselho de Arbitragem Desportiva do Tribunal Arbitral do Desporto e perita convidada da Comissão Europeia em matéria de acesso à Justiça. Bem-vinda. Muito boa tarde, senhora doutora juiz, desembargadora, uma amiga da Madeira, deste Conselho Regional em especial, a quem muito devemos a organização deste colóquio e a quem devemos prestar justa homenagem pelo contributo que tem dado à formação da advocacia e de juristas em geral na Madeira. A senhora doutora juiz vai falar de uma matéria muito interessante e muito importante, que tem a ver com a ação de contencioso pré-contratual. É de facto uma matéria que tem suscitado já muita jurisprudência e muito escrito. Estamos naturalmente ansiosos por ouvi-la. Sra. Doutora Juiz, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Dr. Ricardo Vieira, meu ilustre moderador desta mesa, todos os demais presentes, saudar e agradecer a demais organização deste evento, porque sem estes parceiros este evento não teria sido possível realizar e ao nível desta organização. Portanto, começo por agradecer ao Dr. Pedro Calado, administrador da JM, o apoio que emprestou forte e grande ao evento, uma palavra de grande apreço, grande reconhecimento ao Sr. Dr. Brício Martins, presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, com o qual eu desde há cerca de 2 anos tenho o privilégio e a grande honra de trabalhar em matéria de formação. Dizer que é sempre um grande gosto vir e regressar à Madeira. Comecei, a primeira vez que vim nestas atividades formativas foi a propósito do novo Código de Procedimento Administrativo, depois seguiu-se a reforma do Direito Processual Administrativo no ano 2015 e já estamos em 2017, agora com a reforma do Código dos Contratos Públicos e teremos com certeza outras reformas porque o legislador não para e dá-nos mesmo muito trabalho e vai-nos dando aqui exigências ao nível da formação. É de facto um grande gosto poder estar neste primeiro grande colóquio em matéria de contratação pública. Mas como o próprio título diz, a contratação pública não se esgota no regime substantivo e procedimental previsto no Código dos Contratos Públicos. Vai para além disso, a contratação pública também tem uma fase contenciosa e daí o título também deste seminário de contratação pública e contencioso pré-contratual, porque sabemos a grande litigiosidade que está associada à matéria da contratação pública. E por isso, depois de termos tido, e muito bem, a apresentação global do Código dos Contratos Públicos, nesta reforma recentemente publicada, que ainda não entrou em vigor, por parte da senhora professora Maria João Estorninha, a quem também saúdo e cumprimento pessoalmente, e também ao Sr. professor Rui Medeiros, a quem também agradeço a presença e saúdo, de uma forma particular. E antes de, no curso do dia da manhã, irmos analisar com maior desenvolvimento as várias alterações substantivas ao Código, fazemos então aqui um breve parênteses no regime substantivo para irmos fazer mãos dadas com o regime processual, com o regime adjetivo. E isto porquê? Se nós estamos a ter agora a reforma do direito da contratação pública em direito enquanto regime substantivo, tivemos, há 2 anos esta parte, alterações relevantes ao nível do contencioso pré-contratual. E alterações relevantes que foram introduzidas no diploma aprovado em outubro, ou melhor dito, publicado em outubro, o Decreto-Lei 214-G, de 2 de outubro, que teve uma vacatio legis muito pequena e que entrou em vigor a 2 de dezembro. Portanto, sem que tivesse existido qualquer período de férias judiciais
o que atrapalhou sobremaneira, presumo, quer os advogados, que tiveram que estudar estas alterações no decurso do exercício das funções, quer também, sobremaneira, aos magistrados, porque há alterações relativas relevantes em matéria contenciosa fora do período de férias judiciais acabam por se tornar mais difíceis no seu estudo e acompanhamento. Pois bem, em matéria de contratação pública e de contencioso pré-contratual, tem havido alterações e as do contencioso pré-contratual até vieram primeiro, portanto, precedem os do regime substantivo. E é precisamente o tema que aqui está hoje. Eu vou debruçar, sobretudo, não agora ao nível do Código dos Contratos Públicos, mas ao nível do Código de Processo dos Tribunais Administrativos. E, sobretudo, sobre seis preceitos. Vamos ver se teremos tempo para tudo isto. E, por isso, eu desde já peço desculpas por não falar em pé, como habitualmente, mas, como já viram, eu estou rodeada de muito papel. E porquê? Porque eu tenho de me socorrer da lei e trouxe também alguma jurisprudência comigo e, portanto, terei aqui que recorrer a vários elementos documentais, o que ali me dificultaria esta tarefa. E, portanto, também o meu pedido de desculpas por falar sentada, por ter mais espaço disponível. Bem, posto isto, vamos então, porque o tempo urge, ao tema que aqui me traz, a ação de contencioso pré-contratual e os seus incidentes. Quanto ao enquadramento. O enquadramento, este é um meio processual, como sabem, previsto e regulado no artigo 100 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, que introduz, na reforma que foi introduzida em 2015, e, portanto, ela também relativamente recente, alterações, mantém-se a sua natureza urgente, portanto, um meio processual de natureza urgente. Aqui não houve nenhuma novidade, mas há aqui novidades que não são de pura semântica, alterações que não são de pura semântica e que têm que ver com o regime que lhe está associado. Esta ação de contencioso pré-contratual, o seu âmbito está previsto no artigo 100, número 1, e é importante dizer que teve o legislador o propósito de esclarecer, agora mais do que no passado, que estamos perante uma verdadeira ação administrativa. E por isso o legislador também teve o cuidado, no artigo 97, de qualificar, portanto, esta ação de contencioso pré-contratual como uma ação administrativa urgente. Aspecto que no passado não estava devidamente assumido, porque se falava da ação de contencioso pré-contratual, sobretudo como uma ação de impugnação, parecendo fazer crer que no âmbito desta ação apenas poderiam caber pedidos de natureza impugnatória, isto é, pedidos de anulação de atos de adjudicação ou eventualmente do contrato, porventura numa fase mais adiante, ou, portanto, pedidos de natureza meramente impugnatória, sem haver espaço, sem caber no seu âmbito de aplicação, possibilidade para a adoção de pedidos de condenação à prática de ato devido. E, portanto, o legislador teve este intuito clarificador ao designar como ação administrativa urgente, no sentido de clarificar algo que quer a doutrina, quer a jurisprudência, há muito tempo vinham assumindo, que efetivamente podem ser deduzidos também pedidos de natureza condenatória no âmbito desta ação. E, portanto, algo que é clarificador, porque a jurisprudência foi sempre assumindo, e eu trouxe aqui, entre outros acórdãos, um mais recente do Supremo Tribunal Administrativo, de 8 de setembro de 2016, processo 568 de 16, que precisamente admite o pedido à condenação à prática de ato devido, e neste caso estava aqui precisamente a condenação à prática do ato de adjudicação, como ato aqui considerado de natureza vinculada, sem que, no caso, tivessem existido a formação de valorações próprias do exercício da função administrativa. Este enquadramento da ação de contencioso pré-contratual como ação administrativa urgente tem também um importante significado quanto ao regime normativo aplicável. Por um lado, as disposições particulares aplicáveis à ação administrativa, previstas no artigo 50 e seguintes, e, por outro lado, também as disposições previstas relativamente à marcha do processo, previstas nos artigos 78 e seguintes do Código. Depois, outra especialidade, relativamente à ação administrativa geral,
porque nós sabemos que a reforma de 2015 aboliu a dicotomia entre a ação administrativa comum e a ação administrativa especial, diz respeito ao seu prazo. Mas depois já lá iremos. Ainda no tocante ao regime normativo, é importante situar a ação de contencioso pré-contratual nas diretivas europeias. Já ouvimos falar aqui hoje, será uma inevitabilidade neste dia e meio ouvimos falar das diretivas. Agora, aqui neste âmbito do contencioso pré-contratual, mais do que qualquer outra das diretivas recursos. Porque quando estamos no contencioso pré-contratual, são estas as diretivas recursos que determinam quais os litígios que devem estar submetidos a procedimentos de formação de contratos céleres e, portanto, em cumprimento e em respeito daquilo que são os objetivos da União Europeia em matéria de contratação pública. As diretivas têm evoluído, tal como as diretivas da contratação pública, as diretivas de recursos também têm evoluído. Começou a existir uma primeira em 1989, que depois, juntamente com a segunda diretiva de 92, foi transposta para o ordenamento jurídico nacional apenas em 98, portanto, 89 e 92, estas duas diretivas só foram transpostas para o ordenamento jurídico nacional pelo Decreto-Lei de 134 de 98. Portugal não tem sido um aluno exímio na correta transposição. Em 2007 é emitida uma terceira diretiva recursos, que vem, em traços gerais, exigir ou reforçar a efetividade da tutela jurisdicional em matéria de contencioso pré-contratual. Introduziu-se nessa diretiva de 2007, portanto, a diretiva, para ficarem com essa nota, a diretiva de 2007, 66, de 11 de dezembro de 2007, introduziu uma importante cláusula designada como standstill, uma cláusula que obriga a uma paragem do procedimento pré-contratual, portanto, o procedimento de formação de contratos, evitando que exista uma corrida acelerada à celebração do contrato, traduzindo-se que a administração não possa celebrar imediatamente a seguir ao ato da adjudicação o contrato, mas tenha que dar ou esperar um período mínimo de 10 dias. E eu estava a dizer, prevendo a diretiva em 2007, esta cláusula standstill, introduzindo aqui este termo suspensivo obrigatório de natureza procedimental, entre a notificação do ato de adjudicação e a data da celebração do contrato, este regime veio a ser transposto para o direito nacional através de uma norma, uma alteração ao artigo 104, número 1, a linha A do Código dos Contratos Públicos. E isto numa alteração que existiu em 2010 ao Código dos Contratos Públicos. Pois bem, começámos a ter algum problema a saber se, efetivamente, Portugal estava a transpor ou não corretamente e de uma forma integral esta última diretiva de recursos. Porquê? Porque o legislador optou por prever esta cláusula standstill no regime do Código dos Contratos Públicos, no citado artigo 104 que já referi, ou seja, na lei substantiva ou procedimental dos contratos públicos, sem ter previsto esta mesma cláusula no regime processual ou no regime adjetivo. E, portanto, uma das grandes novidades da reforma de 2015 é precisamente comatar esta situação e, através de um novo preceito, aliás, que se vê pela própria numeração, que foi um preceito editado, o artigo 103A, que vem precisamente prever este efeito suspensivo automático, ou seja, é dizer, ao nível adjetivo ou processual, a cláusula standstill que já estava previamente prevista desde 2010 no Código dos Contratos Públicos. E esta também é uma das importantes novidades que vos darei nota e, portanto, também o título da minha intervenção, Ação de Contencioso Pré-Contratual e os seus incidentes, já que este artigo 103A, que fala do efeito suspensivo automático, é precisamente um desses incidentes. E por isso, a introdução também deste artigo 103A tem esta finalidade de compatibilizar o ordenamento jurídico nacional com aquilo que são imposições decorrentes das diretivas europeias, neste caso a diretiva recursos. Depois, dar-vos nota do seguinte: as principais finalidades desta ação de contencioso pré-contratual. Há uma dupla finalidade. E uma dupla finalidade que foi desde o início
e desde o início é quando foi elaborado o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado em 2002, há uma dupla finalidade que foi assumida. Por um lado, otimizar a tutela jurisdicional do impugnante, ou seja, aquele que tem a necessidade da tutela jurisdicional e que tem necessidade de instaurar uma ação judicial, consagrar-lhe mecanismos processuais suficientemente céleres que consigam tutelar a sua posição jurídica, no sentido de almejar ainda ser, porventura, graduado no âmbito do procedimento pré-contratual, mas, simultaneamente, uma segunda finalidade que tem que ver com a promoção da rápida estabilização dos procedimentos pré-contratuais. E isto, por um lado, também atendendo aqui a um interesse contraposto, que é o interesse geralmente associado à entidade adjudicante, o interesse público na estabilização do procedimento pré-contratual. O que é que notamos nesta alteração que foi introduzida, de uma forma geral, em 2015, ao regime de ação contencioso pré-contratual? Parece-me, no meu entendimento, não só pela introdução do artigo 103A, mas de outros aspectos parcelares de regime, que há um reforço desta primeira finalidade quanto à otimização da tutela do impugnante. Faço esta, é uma leitura, porventura, pessoal, não sei se estou suficientemente acompanhada na doutrina nesse aspecto, mas parece-me que há aqui um reforço de tutela jurisdicional por parte de quem recorre à justiça, de quem tem um impulso processual de instaurar a ação de contencioso pré-contratual. E vamos ver isso depois, ao longo desta minha exposição. Relativamente ao âmbito de aplicação. Ao âmbito de aplicação, temos que saber a que tipo de contratos, e é por aí que o legislador foi, a que tipo de contratos a ação de contencioso pré-contratual se destina. Posso, desde já, dizer, e devo dizê-lo, que este meio processual não é de utilização facultativa. Pelo contrário, é de utilização necessária, no sentido de que, sempre que estiverem verificados os seus pressupostos, o autor tem de utilizar este meio processual e não pode utilizar outro. E isto tem que ver com as finalidades que estão associadas aos meios processuais. Isto porque há finalidades que estão associadas e, portanto, o princípio da adequação dos meios processuais em função da finalidade, não é, que visam prosseguir. O autor, no âmbito de um procedimento contencioso pré-contratual, se estiver num procedimento que se destine à celebração de um contrato de empreitada de obras públicas, de concessão de obras públicas, de concessão de serviços públicos, de aquisição ou locação de bens móveis ou ainda de aquisição de serviços, não tem outra alternativa do que recorrer a este meio processual, não podendo instaurar uma ação administrativa, nos termos gerais, portanto, não submetida à urgência. E, portanto, é este âmbito de aplicação da ação de contencioso pré-contratual, que está previsto no artigo 100, número 1, e que tem também este âmbito de aplicação delimitado pelo próprio objeto das diretivas. Ou seja, são as próprias diretivas que, na sua regulação, apontam para a imposição aos Estados-membros, no sentido de consagração de regimes de tutela jurisdicional que assegurem uma tutela efetiva, célere e urgente. E daí uma ação administrativa urgente, como agora especificamente é catalogada pelo legislador. Depois, houve aqui alterações, deixa de se poder falar em contratos de fornecimento, passa-se agora a falar em contratos de aquisição e locação de bens móveis, também é introduzir também uma nova figura, mas para dizer o seguinte: quando não estejamos perante nenhum destes tipos contratuais, então estamos fora do âmbito de aplicação da ação de contencioso pré-contratual, terá o autor de recorrer a um outro meio processual, ou seja, a ação administrativa nos termos gerais. Uma questão que podemos colocar prende-se com a questão dos contratos mistos, ou seja, contratos relativamente aos quais possam existir prestações que digam respeito a diversos tipos contratuais. Portanto, colocar-se a questão de, se nós tivermos um contrato de empreitada de obras públicas, mas simultaneamente, ou de locação de bens móveis, ou outro qualquer, ou melhor ainda, um contrato que esteja submetido ao âmbito de aplicação do artigo 100, número 1, com prestações associadas num contrato que não recai no âmbito de aplicação da ação de contencioso pré-contratual, se devemos ou não aplicar este meio e, portanto, se este meio continua a ser um meio necessário.
Os tribunais, quer a doutrina, quer os tribunais, já se pronunciaram sobre esta matéria. Os tribunais, para o legislador, especificamente o Código dos Contratos Públicos, nesta recente alteração que entrará em vigor, dá-nos uma ajuda nesta qualificação, no artigo 32 do Código dos Contratos Públicos, ao falar que deve ser aplicável o regime previsto para o tipo contratual que caracteriza o objeto principal do contrato. Há acordos dos tribunais que não foram bem por aí, não foram bem por esse caminho, dizendo, e eu compreendo, porque se efetivamente o meio é necessário, então poderemos fazer uma interpretação de que basta que haja uma das prestações que caiam no âmbito para que o âmbito da ação seja esta a ação adequada, mas apelando então à noção que nos é dada no artigo 32 do Código dos Contratos Públicos, parece que terá que ser o objeto principal. E, portanto, se tivermos prestações acessórias que não assumam a relevância central naquele procedimento pré-contratual, então, se não for esse o objeto central daquele procedimento, poderemos não estar no âmbito da ação de contencioso pré-contratual. Relativamente aos pedidos ou às pretensões que são deduzíveis. Bem, desde sempre, os pedidos de impugnação de atos administrativos e, por excelência, o ato da adjudicação, enquanto o ato final do procedimento de adjudicação. Sempre foi assim e tenderá a ser. Inequivocamente, agora, assumido também a admissibilidade do pedido de condenação à prática de ato devido, que também referi há pouco, que já era assumido na jurisprudência e que, portanto, será dada agora continuidade. Dizer também que é também aqui, ou valem também aqui, as normas gerais do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, previstas nos artigos 4º e 5º, relativamente à ampla possibilidade de admissão de pedidos. E, portanto, uma ampla possibilidade de acumulação de pedidos, permitindo-se que possa ser impugnado um ato administrativo ou impugnado o contrato se ele, entretanto, tiver sido celebrado, que também já estava assumido no Código, na versão anterior, ou até com um pedido de indenização. Esta matéria era um pouco mais controvertida, considerando a natureza não urgente do pedido de responsabilidade civil, mas também hoje o legislador dá resposta a esta situação de acumulação de pedidos no artigo, salvo erro, artigo 5º, quando prevê precisamente a possibilidade, precisamente no artigo 5º, quando prevê a possibilidade de acumulação de pedidos em processos urgentes. Agora, com uma nuance que é fácil de ver, recai aqui poderes ao juiz de agilização processual. Pedido já havia, aliás, no Código de Processo Civil, já há muito que está previsto o princípio da adequação processual. O legislador da reforma de 2015 também, pela primeira vez, consagrou expressamente no Código, no artigo, aqui previa do artigo 7º-A, também como estão a ver com uma numeração aditada, quando fala no dever de gestão processual, e, portanto, aqui uma possibilidade de acumulação de pedidos, pedidos esses que podem ficar submetidos todos eles a um regime de urgência, mas se tratar de acumulação de pedidos não urgentes, exigindo aqui, por parte do juiz, tarefas de agilização e adequação processual, que podem passar de várias ordens, desde a fase da instrução, poder ser diferida, que é algo que já está há muito consagrado no ordenamento jurídico, como aqui ao nível da tramitação ou ao nível dos prazos aplicáveis. Mas, portanto, aqui esta possibilidade de uma ampla acumulação de pedidos. Uma questão que é controvertida é saber se cai no âmbito da ação de contencioso pré-contratual um pedido de condenação à abstenção de ato administrativo. O Sr. Professor Mário Rosa Almeida, que temos a honra de ter aqui connosco, que sabe tudo sobre isto, não é? Portanto, quem sou eu para dizer o que quer que seja sobre direito processual administrativo, inclina-se para achar que não. Eu não me quero aqui pré-vincular a nenhuma posição, mas dependerá sempre das circunstâncias do caso concreto. Mas não me choca, a priori, esta admissibilidade. Isto porquê?
E eu vou dar aqui até um exemplo prático, porque ajuda-nos sempre a ilustrar estas situações. Se é deduzido um pedido de condenação à abstenção de ato, alguém recorre a juiz, a tribunal, pedindo que o tribunal condene a não agir. Se é com um pedido de condenação a não agir, é porque não foi praticado o ato. Mas a própria ação tem uma tramitação. Embora seja urgente, há aqui prazos associados. Se nós não temos nenhum ato, não podemos aplicar o efeito suspensivo automático porque não temos nada para suspender. Portanto, o artigo 103A não se aplica. Mas, mesmo considerando que é uma ação administrativa urgente, há aqui uma delonga, que podem ser de 15, 20 dias, 30, entre citação e contestação e contraditório, etc. E, porventura, instrução. E não será descabido pensar que, neste médio tempo, a administração possa vir a praticar o ato que, afinal, o autor não queria que fosse praticado. O que é que me parece curial? Que houvesse uma alteração da instância para vir a fazer um pedido de impugnação de um ato. Que ele não podia, à partida, fazer a priori fazer porque o ato não tinha sido praticado. Ou seja, há aqui uma ampliação da instância, uma alteração da instância, porventura alteração, porque o primeiro pedido, ou seja, o pedido primitivo, carece de sentido e, portanto, deixa de ser um pedido de condenação à abstenção de ato, porventura para um pedido de impugnação. Ou seja, sem me querer pré-vincular a uma decisão, até porque posso vir a ter que decidir sobre esta matéria, mas inclino-me para prever ou para admitir que no âmbito de um procedimento pré-contratual, no âmbito dos contratos que estão previstos no âmbito do artigo 100, número 1, que haja possibilidade desta pretensão de condenação à abstenção de ato administrativo ser admissível. Coisa diferente, penso, relativamente ao pedido de declaração de ilegalidade ou ao pedido de condenação por omissão de normas, não relativamente a atos, mas a normas. E isto porquê? Considerando a natureza regulamentar das normas que estão em causa no contencioso e que dificilmente isto se articulará com os pressupostos do artigo 77, que agora também não posso aqui desenvolver, mas dificilmente estarão verificados os pressupostos do artigo 77 relativamente ao pedido de condenação à emissão de normas no âmbito de normas de natureza administrativa, ou seja, normas relacionadas com o procedimento pré-contratual. Deixo aqui estas pistas, depois, em sede de debate, se houver dúvidas, poderemos, porventura, voltar a elas. Relativamente aos atos impugnáveis. Relativamente, quando falamos de atos impugnáveis, e até porque eu disse, por excelência, o âmbito de aplicação do artigo 100, número 1, é para a impugnação do ato de adjudicação, temos que, quando falamos de atos impugnáveis, temos que olhar para o pressuposto da impugnabilidade dos atos, que está, desde logo, previsto nas disposições particulares da ação administrativa a propósito das ações de impugnação de atos, previstas no artigo 51. E aplica-se este artigo 51 precisamente devido à remissão que temos vasta do artigo 97. E pensando nos atos impugnáveis, temos uma vastidão de atos. Os mais frequentes tendem e tenderão a ser a impugnação do ato final do procedimento, que será o ato da adjudicação, muitíssimo frequente também o ato de exclusão de uma proposta ou de exclusão de um candidato, mas posso aqui referir outros. A decisão de contratar, que já foi aqui falada pelos oradores precedentes. E eu diria, decisão de contratar, nem sempre nem nunca. Lá está, nem o tudo branco, nem o tudo preto. Tudo depende do conteúdo da decisão. Ou seja, nem todo o conteúdo da decisão de contratar será impugnada ou impugnável, porque uma parte da decisão de contratar é ela própria uma decisão do foro administrativo, da reserva do exercício da função administrativa, e, portanto, aí os tribunais não tenderão a entrar, segundo, pelo menos, a nossa ordem jurídico-constitucional. Se estivéssemos no Brasil, sim, ou noutros ordenamentos,
e o Tribunal Constitucional, agora a propósito de medidas restritivas, já entrou mais um bocadinho, não é? Mas o juiz, e também o Tribunal de Contas, mas eu diria o juiz administrativo não, ou seja, nesta questão da opção, embora o professor Rui Medeiros tenha referido muito bem a questão do dever de fundamentação da decisão de contratar, e eu pergunto, mas então os tribunais administrativos vão passar a fiscalizar do cumprimento do dever de fundamentação da decisão de adjudicação, e depois então passarão a ter o poder de anular porque não cumpriu o dever de fundamentação, enquanto vício de natureza formal ou procedimental. E depois entramos aqui na relevância e validatória das formalidades, 163, número 5, do Código de Procedimento Administrativo, e o juízo, não vou dizer discricionário, mas com alguma amplitude de discricionariedade que cabe ao juízo administrativo, relativamente à aplicação dos pressupostos do 163, número 5 do CPA, e não me quero alongar porque não é este o meu tema, mas esta decisão de contratar com este dever acrescido de fundamentação, que parece apontar para um maior poder de fiscalização dos tribunais, vamos ver em que termos, ou se é possível com efetividade, ou com que grau de efetividade, mas posso dar aqui outros exemplos de decisões impugnáveis. A própria decisão de escolha do procedimento. Se a decisão da escolha do procedimento for ela própria restritiva da concorrência e que deixar de parte alguém que queria concorrer se fosse outro procedimento, mas com aquele já não pode, depende do contexto, mas em princípio sim. Tenho aqui um catálogo vastíssimo, mas não tenho tempo de decisões impugnáveis, portanto estou aqui a selecionar as mais urgentes, algumas que já me passaram pelas mãos. A decisão da revogação da decisão de contratar, e até passaram a propósito da jurisprudência da crise, abertos procedimentos pré-contratuais que, entretanto, por circunstâncias de alteração económica ou financeira das entidades adjudicantes, perdem o interesse do procedimento. Outros que têm que ver com a caducidade da adjudicação por falta de prestação de caução ou por falta de prestação de garantias. Há aqui imensas, ou seja, imensas decisões que na prática podem recair no âmbito da ação de contencioso pré-contratual. Ou também, estava aqui esquecendo desta que também é relevante, a própria decisão de não adjudicação, não é só a revogação, é a própria decisão de não adjudicação, ou a própria decisão de revogação da decisão de contratar. E, portanto, todas um conjunto de decisões, de atos administrativos que são impugnáveis contenciosamente. Depois, o artigo 100, número 2, e fala aqui, são considerados atos administrativos os atos praticados por quaisquer entidades adjudicantes. Quaisquer entidades adjudicantes têm um conteúdo suficientemente amplo para dizer que não são só entidades públicas, naturalmente. São entidades públicas e são entidades privadas. E são designadamente quaisquer entidades adjudicantes ao abrigo do Código dos Contratos Públicos. E, portanto, este diálogo permanente e constante que tem que haver entre a lei substantiva e a lei adjetiva, desde logo à prévia compreensão da noção de entidade adjudicante. Quanto ao prazo, artigo 101. O prazo é um prazo de um mês. À entrada em vigor do Código, houve alguma discussão sobre a aplicação deste prazo. Um mês vale apenas para os atos anuláveis? Também se aplica aos atos nulos? O Supremo, muito rapidamente, resolveu esta questão através de 2 acórdãos do Pleno, e, portanto, o Supremo, ao nível do Pleno, um de 2006, 12 de 12 de 2006, processo 528 de 06, outro de 6 de fevereiro de 2007, resolveu esta questão. Eu, há muitos anos também, numas breves notas que escrevi, o legislador é soberano nas opções de política legislativa que faz. Compreende essas razões do prazo de um mês ser vinculativo e único,
quer para atos anuláveis, quer para atos nulos. Já assim foi, como eu estou a dizer, há muito tempo foi entendido, pelo menos desde 2006, pelo Pleno. Mas não deveríamos olvidar as cláusulas de nulidade que estão previstas no Código de Procedimento Administrativo e que me faz pensar, quando está lá a preterição total do procedimento, que foi expressamente assumida, e que a doutrina já dizia alguma coisa sobre isto, mas o novo Código de Procedimento Administrativo de 2015 veio expressamente assumir, a preterição total do procedimento como fundamento de nulidade. Para não me enganar, o outro fundamento que também está previsto, que é para fins privados, deixem-me só, como é que aqui diz? Os atos praticados com desvio de poder para fins de interesse privado. Os atos sejam determinados pela prática de um crime. E nós sabemos que onde estão envolvidos muitos dinheiros, sejam públicos ou privados, mas sobremaneira temos o dever de zelar quando estão em causa dinheiros públicos, pode haver a tentação de procedimentos menos corretos, menos leais e menos legais. E, portanto, desde há muito que é assumido que é um prazo único de um mês, mesmo quando estejamos perante atos nulos, mas como cidadã fica-me sempre esta dificuldade. Se for um ato de adjudicação para fins de interesse privado, e se ninguém se aperceber, inclusivamente o Ministério Público, porque agora é uma das novidades clarificadoras deste regime de 2015, é que não vale o prazo mais alargado de um ano para o Ministério Público, que consta no artigo 58, salvo erro, em termos gerais, para a ação administrativa, e, portanto, este ato de adjudicação, decorrido um mês, mantém-se. Ou então um crime de corrupção. Não sou legisladora, não sei se era possível legislar de outra maneira, mas como cidadã deixo estas preocupações. Portanto, neste prazo de um mês, está afastado a possibilidade do Ministério Público instaurar uma ação de contencioso pré-contratual num prazo de um ano, e também não vale, no caso de estarmos perante a dedução de um pedido de condenação à prática de ato devido, numa situação de inércia, também não vale o prazo de um ano aplicado em geral para as situações de inércia previstas no artigo 69. Depois, outra nota que vos quero dar é a de, embora o artigo 101 proceda a uma remissão para o 58 número 3, e o 59 e o 60, não vislumbrar quaisquer motivos para que não se aplique também o artigo 59, 58 número 2. Ou seja, aqui não sei se foi uma intenção do legislador excluí-lo expressamente o número 2 do artigo 58, porque foi ao ponto do preciosismo de dizer que se aplica ao número 3 do 58, o 59 e o 60, e a interpretação, uma questão que podemos colocar é, mas houve a intenção de excluir o número 2 do 58? Ou foi simplesmente uma omissão, e como uma omissão cabe ao intérprete comatar? Não vejo motivos rigorosamente nenhuns para que não se aplique o artigo 58, número 2, e não vejo, à luz da interpretação sistemática do Código, não vejo que nas disposições conjugadas do Código existam disposições que contrariem esta interpretação. Depois, portanto, não posso aqui pormenorizar estas situações do 59 e 60, mas ficam com esta nota de que eles também se aplicam. Também se aplicam o 59, número 4 e número 5, e este já refiro expressamente pelo seguinte, porque prende-se com a relevância da utilização dos meios de impugnação administrativa no âmbito dos procedimentos de formação de contratos junto à administração, das entidades adjudicantes, e as suas repercussões no âmbito do contencioso, da ação de contencioso pré-contratual. E então, efetivamente, há motivos para que este artigo 59, número 4 e número 5 se apliquem.
E descobri um acórdão do TCA Sul, da minha colega juíza desembargadora Cristina, que faz esta mesma interpretação e acho interessante. É um acórdão recente, portanto, é um acórdão de 2/2/2017, é deste ano, onde ela precisamente faz este cruzamento entre a utilização dos meios de impugnação administrativa com a impugnação contenciosa, processo 1050/16, de 2 de fevereiro de 2017. Portanto, onde faz aqui precisamente a aplicação do artigo 59, número 4, à ação de contencioso pré-contratual, a propósito desta concreta questão que estou a falar. Bem, temos que avançar. Avançaria então rapidamente para o artigo 102, a propósito da tramitação da marcha do processo. Valem aqui, como eu disse logo no início desta minha exposição, os artigos 78 a 96 previstos para a ação administrativa. Mas há aqui especificidades. De outra maneira, nem haveria necessidade de termos aqui este artigo 102. Uma das grandes especialidades é que se restringe a utilização das alegações, ou melhor dito, o direito, em alguns casos, digo eu, potestativo, das partes apresentarem alegações. E há a restrição do uso das alegações porque só deve haver lugar a alegações quando tenha sido produzida ou apresentada a prova na contestação. Desde há muito que a jurisprudência tem interpretado no que se há de traduzir a apresentação de prova com a contestação e claramente há muito que a jurisprudência afasta a apresentação do processo administrativo. Também vulgarmente designado como processo gracioso. Aliás, no tempo do recurso contencioso de anulação, como havia o recurso contencioso, era o processo gracioso ou o processo instrutor. Eu prefiro a designação de processo administrativo, apesar de tudo. Ou seja, porquê? Porque a apresentação do processo administrativo é ela própria uma apresentação obrigatória. E, portanto, como é obrigatória, se é obrigatória, então não se compreenderia a restrição à não apresentação das alegações finais. E, portanto, só quando houver atividade instrutória, ou seja, quando o julgador entenda que haja lugar a diligências de prova ou à instrução da causa, então é que haverá lugar à instrução e, portanto, à apresentação de alegações. Aspecto distintivo também, relativamente à ação administrativa não urgente, é um encurtamento de prazos, naturalmente, por isso é que é urgente. Está aqui prevista uma audiência pública facultativa. Eu faço aqui uma revisão de posição. Eu, há uns anos, escrevi, até está publicado nos cadernos de Justiça Administrativa, que não veria utilidade na previsão desta figura da audiência pública facultativa e já a utilizei. É bom de ver que os procedimentos pré-contratuais são procedimentos muito complexos. E a complexidade não advém só do Código dos Contratos Públicos e só ela já é um gigantismo enorme. Ou seja, a complexidade não é apenas normativa. É uma complexidade também ela factual que decorre da própria natureza do objeto do contrato e do procedimento. E, quer dizer, pode haver necessidade ao julgador pedir efetivamente esclarecimentos às partes, que não tem nada a ver com a instrução, ou seja, não há necessidade de proceder à prova, mas pode haver necessidade de esclarecimentos factuais. E por isso, aqui revendo posição, que considerando a complexidade da matéria sobre a qual incidem os procedimentos de formação de contratos, aqui vantagens na previsão da existência de uma audiência pública facultativa. Depois, também uma novidade que advém do facto de o legislador da Reforma 2015 ter passado a prever a réplica e a tréplica. E, portanto, embora estejamos perante um processo urgente, como na grande maioria dos casos as entidades públicas, na sua contestação, alegam matéria de exceção, na grande maioria dos processos está facultada a possibilidade de o autor se pronunciar sobre esta matéria de exceção. E, portanto, aqui o papel relevante da réplica, dispensando, por isso, o juiz de preferir um despacho para o exercício do contraditório do autor. Depois, dizer que, embora se trate de um processo urgente, são admissíveis todos os meios de prova, por mais complexos que eles sejam, e não será de estranhar
que haja necessidade de recorrer mesmo à prova pericial, consoante a matéria dos processos, e até provas, algumas vezes, quase que estivemos lá, alguns processos, a perícia até para comprovar o uso das próprias plataformas, relativamente quando é que dão entrada e quando é que não dão entrada, e toda aquela utilização da plataforma, provas periciais das assinaturas, de toda a própria utilização das plataformas, porque lá está, são formalidades do procedimento, só que é um procedimento eletrónico. Portanto, a prova pericial pode aqui ser importante. E, portanto, em termos de marcha do processo, sem haver tempo para desenvolver muito mais, as notas gerais que quero dar é que é restringido o uso ou a apresentação das alegações finais. Há aqui uma tendencial redução dos prazos, embora depois estejam aqui previstos mecanismos gerais de ampliação do pedido, designadamente a ampliação à impugnação do contrato, se ele tiver sido celebrado na pendência da ação de contencioso pré-contratual. E também aqui, com relevo, os regimes da modificação da instância previstos nos artigos 45 e 45A, eles complexos e que também não tenho tempo agora para desenvolver. Passando ao artigo 103, relativamente à impugnação dos documentos conformadores do procedimento. Bem, esta matéria não tem sido propriamente linear na jurisprudência, e designadamente na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Administrativo. Eu própria, no passado, já fui crítica pela flutuação jurisprudencial que existiu, num sentido, depois revés e depois, finalmente, é reposta. E é uma matéria de alguma dificuldade. Porquê? Porque alia, no âmbito de um procedimento que é tendencialmente dirigido à impugnação de um ato, que é o ato final do procedimento, que é o ato de adjudicação, alia uma matéria relativamente à impugnação de normas. E, portanto, alia a conjugação de regimes relacionados com a impugnação de atos com os regimes de impugnação de normas. Bem, relativamente ao 103, e, portanto, não tem sido um regime totalmente, nem sempre bem aplicado, inclusivamente por parte dos tribunais administrativos, com algumas flutuações na jurisprudência. Diz-nos o artigo 103 que, portanto, a ação de contencioso pré-contratual também pode ter por objeto a impugnação dos documentos. E diz aqui, dirigidos à declaração de ilegalidade, das disposições contidas no programa do concurso, no caderno de encargos ou qualquer outro documento conformador do procedimento. Mais frequentemente, os documentos que tendam a ser impugnados serão, efetivamente, o programa do concurso e o caderno de encargos, pelo papel, pelas finalidades e pela relevância e pela sua vinculatividade que assumem no âmbito do procedimento pré-contratual. Mas, lá está, como o próprio legislador assumiu, pode ser qualquer outro documento, mas tendencialmente com menor relevo. Esta questão da admissibilidade da impugnação dos documentos também ela própria é uma exigência imposta pelas diretivas de recurso. Ou seja, porquê? Porque as próprias diretivas prevêem e exigem que o legislador nacional consagre esta admissibilidade. E devo dizer que esta impugnação pode ocorrer de várias maneiras. E, na maioria dos casos, não é utilizada a via da impugnação direta. Ou seja, na grande maioria dos casos, que é sobretudo isto que o artigo 103 visa regular, na maioria dos casos não é utilizada pelos operadores económicos e, portanto, pelos interessados em participar no procedimento pré-contratual, ou mesmo pelos participantes, a via da impugnação direta dos documentos. E, na maioria das vezes, portanto, preferem esperar pela prática do ato final da adjudicação para aí sim impugnarem o ato final com fundamento na ilegalidade em alguma norma. E isto é possível. Portanto, dar nota de que é possível impugnar documentos por duas vias. Uma é a impugnação direta, significa que terá que ser deduzido um pedido autónomo de impugnação da norma regulamentar incluída no programa do concurso ou no caderno de encargos ou noutro qualquer documento.
Portanto, uma impugnação autónoma, que depois obedece a estes requisitos previstos nos vários números do artigo 103, mas, estava a dizer, na maioria dos casos, as partes optam por uma impugnação incidental, ou seja, impugnam o ato final da adjudicação, impugnando incidentalmente alguma norma do procedimento. E foi este propósito que a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo teve aqui algumas hesitações, mas hoje já resolvidas. Bem, acerca daqui do programa. O programa do procedimento e mesmo o programa e o caderno de encargos estão previstos e as suas próprias noções não são dadas na lei adjetiva, nem sequer era este o local adequado. O programa está previsto no artigo 41, o caderno de encargos está previsto no artigo 42 do Código dos Contratos Públicos. Poderemos aqui tentar perceber que outros documentos, para além destes, podem aqui caber no âmbito da aplicação da norma. Bem, sabemos que, para além da entidade adjudicante, há um outro órgão ad hoc, que é o júri do concurso. O júri do concurso que tem precisamente a seu cargo a tarefa da análise e da avaliação das propostas e que terá que elaborar um relatório. Terá que elaborar um relatório e este relatório é um documento. E é um documento, em princípio, interno, no âmbito da relação entre este órgão administrativo ad hoc, que é o júri do concurso, e a entidade adjudicante. Mas não será totalmente de excluir, sou franca que nunca me vieram impugnar um relatório, e, portanto, também não quero aqui assumir nenhuma prévia vinculação a nenhum entendimento, mas terá de se analisar caso a caso se é ou não cabível a impugnação de um relatório ou relatório que procederá ele à aplicação dos critérios da adjudicação. E, portanto, aqui no sentido de ser um relatório que ele próprio está a dar aplicação a uma norma regulamentar. Deixo aqui a questão que eu acho que não está totalmente resolvida e, portanto, nem sei se há uma resposta una, porventura não haverá e, portanto, tudo dependerá do caso concreto. Depois, um outro documento que podemos aqui equacionar traduzir-se-á no convite. No convite, sabendo que há alguns procedimentos, lá está, onde a concorrência não é tão aberta, este convite é dirigido a alguns concorrentes. E saber se um operador económico que não teve a sorte de receber o convite, se pode impugnar o convite. Porque lá está, aquele que recebeu o convite não tenderá a não impugná-lo, não é? Porque foi convidado e, portanto, até fica com isso, com a oportunidade de negócio. E aqui há que ver também caso a caso, ou seja, diria o seguinte, não será todo o conteúdo do convite que será impugnável, mas dependerá da matéria concreta, porque lá está, este convite também ele próprio fixará as regras do procedimento. E na parte em que o convite fixar as regras do procedimento, que não se conforme designadamente com o Código dos Contratos Públicos, admito como possível aqui uma impugnação de alguma cláusula constante deste convite. Seja como for, é exigível, independentemente de qual seja o documento impugnado, se é um programa de concurso, um caderno de encargos ou um outro qualquer documento, é exigível que ele tenha natureza regulamentar. Nós estamos num processo, aliás, numa norma que visa a impugnação de documentos conformadores do procedimento e, portanto, estamos no âmbito de normas administrativas e é exigível a esse documento da natureza regulamentar e, por isso, tem que ter caráter normativo, fixando, em termos gerais, as cláusulas e especificações técnicas, financeiras, etc., que se apliquem àquele procedimento pré-contratual e que depois também se vão repercutir no contrato que irá ser celebrado pelas partes. E, portanto, só na parte em que esses documentos tiverem essa natureza regulamentar
é que se tenderá a admitir a sua impugnabilidade contenciosa e não noutras partes que não tenham essa natureza regulamentar e, desde logo, não produzam efeitos jurídicos vinculativos para os participantes no procedimento pré-contratual. Depois, mutatis mutandis para o anúncio, porque o anúncio, em princípio, tem uma finalidade cimeira, que é de publicitar e dar a conhecer a abertura de um procedimento pré-contratual. Mas tudo depende das normas e do conteúdo concreto deste anúncio e, portanto, também é de admitir que o próprio anúncio contenha ele normas de natureza regulamentar que possam, porventura, produzir efeitos externos e, por isso, serem impugnadas autonomamente e serem impugnadas junto dos tribunais administrativos. Este artigo 103, número 2, vem também clarificar uma questão em que a jurisprudência administrativa também não foi toda ela feliz, que se prende com o pressuposto da legitimidade ativa. Porque houve uma certa fase em que, sobretudo o Supremo Tribunal Administrativo e também os tribunais centrais, vinham restringir a legitimidade ativa para a impugnação das normas. E vinham com o argumento de, se o impugnante não participou no procedimento pré-contratual, ele não tem legitimidade. Ora, bem certo que ele pode não ter participado porque, precisamente, as normas do procedimento não lhe concediam essa possibilidade. E, portanto, ou seja, ficava vedada a via procedimental de participar num procedimento pré-contratual e depois os tribunais vinham-lhe fechar as portas também do ponto de vista processual ou da tutela jurisdicional, porque depois também não tinha legitimidade ativa para reagir contra esta situação. E o legislador, sabendo esta situação, veio clarificar no artigo 103, número 2, clarificar no sentido de dizer que tem legitimidade quem participe ou tenha interesse em participar, precisamente para clarificar que não é pressuposto, não é requisito, melhor dito, não é requisito do pressuposto processual de legitimidade ativa que ele tenha a condição de candidato ou concorrente no procedimento pré-contratual. Basta que ele manifeste este interesse. Mas, apesar de tudo, temos que ver que o artigo 103 tem um âmbito de aplicação relativamente à impugnação direta das normas, em que, em princípio, o ato final da adjudicação não foi praticado. Ou seja, em que aquele ato lesivo, maxime lesivo, que é o ato de adjudicação, que concede a oportunidade de negócio e que retira a oportunidade de negócio, porque concede a um, nesse aspecto é um ato positivo, e retira para todos os outros, e nesta vertente é também ele um ato negativo, e, portanto, aqui a natureza mista dos atos de adjudicação, serem atos positivos para um, que é o adjudicatário, e serem atos negativos para os outros. Mas estava eu a dizer que, no âmbito da possibilidade de impugnação direta, onde o procedimento pré-contratual, em princípio, está a decorrer, ainda não está findo, o legislador foi cauteloso no sentido de dizer tenha interesse em participar, ou seja, exigindo efetivamente que haja aqui um interesse pessoal, quase recorrendo à anterior designação, interesse pessoal direto e legítimo, um interesse pessoal na impugnação da norma. Porquê? Porque a impugnação dos documentos conformadores do procedimento visa assegurar a legalidade do procedimento pré-contratual, mas não está aqui em causa, o legislador não assumiu nestes termos a defesa do interesse de uma legalidade puramente objetiva. E, portanto, não se institui a cada cidadão, em defesa da legalidade objetiva, o poder de impugnar uma norma de um procedimento pré-contratual. Ou seja, há aqui um interesse que tem que ser pessoal, no sentido de quem, embora não tenha participado, tenham efetivamente um interesse pessoal em participar, no sentido de projetar-se na sua esfera jurídica algum ganho decorrente deste seu impulso processual. E, portanto, não se afigura conceder legitimidade
para a defesa da legalidade objetiva em si mesma, que é o interesse legítimo a cargo do Ministério Público, mas que não podemos transformar os cidadãos portugueses também na defesa da legalidade puramente objetiva, até o caráter mitigado da natureza do direito processual administrativo nos dias de hoje, caráter objetivo e subjetivo. E por isso, aqui, uma norma que é clarificadora do regime jurisprudencial anterior, que em alguns casos foi demasiado restritivo quanto ao âmbito do pressuposto da legitimidade ativa, mas sem ser suficientemente amplo no sentido de qualquer pessoa, mesmo que não tenha interesse, porque não vai ganhar nada, nem sequer teria a possibilidade de apresentar uma proposta, por exemplo, não se lhe assiste esta capacidade de vir a juízo por falta de legitimidade. Depois, dar aqui uma outra nota do número 3. O número 3, o 103, número 3 é uma norma que está a ter algum grau de dificuldade, de compreensão, ainda não chegou, tanto quanto eu julgo saber, à segunda instância, muito menos ao Supremo, mas alguma dificuldade de compreensão e na sua aplicação em primeira instância. Designadamente na parte em que aqui se diz o pedido de declaração de ilegalidade pode ser deduzido durante a pendência, o que há de traduzir-se a pendência do procedimento. Considerando, por um lado, que o artigo 101 fala no prazo de 1 mês. E, portanto, aqui uma norma em que falar em pendência. E, portanto, sei que ao nível da primeira instância está a gerar aqui alguma dificuldade. Mas também é uma questão de tempo, dar tempo, não é, aos tribunais para depois fazerem também o seu próprio caminho jurisprudencial. A questão parece-me o seguinte: este artigo 103 tem um âmbito muito próprio, que é o âmbito de aplicação de normas, ao contrário dos artigos precedentes, cujo âmbito é o âmbito da impugnação dos atos. Designadamente o artigo 101, que, quando se refere ao prazo, refere-se ao artigo precedente, ao artigo 100, e onde está em causa o prazo relativamente aos pedidos deduzidos das ações de impugnação ou de condenação à prática de ato devido. Aqui na pendência significa o seguinte: o pedido de impugnação autónoma da norma tem que ser formulado, deduzido, enquanto o procedimento pré-contratual está em curso, está pendente, não foi findo. Porque, de outro modo, nem sequer se compreenderia qual a utilidade da formulação de um pedido de impugnação de norma, impugnação direta, vejamos, impugnação direta de norma, se o procedimento já tivesse findo. Porque lá está, a utilidade do pedido de impugnação de norma é a legalidade dessa norma e o seu afastamento, a sua desaplicação. Que já não seria possível, tucur, findo o procedimento pré-contratual com a prática do ato de adjudicação. E por isso, na pendência, é mesmo o sentido literal. Ou seja, não se aplica aqui o prazo previsto no artigo 101, porque estamos no âmbito de um regime particular, de norma relativamente à impugnação, de uma norma legislativa do 103 relativamente à impugnação de normas administrativas, não tem aplicação o artigo 101, que se aplica apenas a atos administrativos, e, portanto, é na pendência do procedimento para que haja tempo útil para que no âmbito daquele concreto procedimento aquela norma possa ser desaplicada e, portanto, a entidade adjudicante a afaste. É este o sentido que me parece que deve ser extraído do disposto no número 3. Depois, estamos mesmo... Então eu vou passar, e já não vou falar do número 4, e vamos aqui aos incidentes, porque pela novidade que trazem. Não sei quanto tempo tenho. 10 minutos, pronto. Então, quero para eu saber 10 minutos e vou mesmo tentar cumprir. A novidade dos incidentes, artigos 103A e artigo 103B.
e se calhar a fazer até, em vez de analisar primeiro um preceito e depois o outro a seguir conforme pretendia, se calhar por exiguidade de tempo, até fazer uma análise conjunta de aproximações de regime e de afastamento de regime. Bem, o artigo 103A é, porventura, a maior novidade do contencioso pré-contratual trazida pela reforma de 2015. E, como eu disse, foi o estabelecimento, no âmbito da lei processual ou objetiva, da cláusula standstill, que já estava desde 2010 prevista no Código dos Contratos Públicos, no artigo 104. E que, afastando a censura que estava a ser dirigida contra o legislador nacional de uma errada ou insuficiente transposição das diretivas de recursos. E, portanto, fica agora assumido pelo legislador que a mera interposição da ação de contencioso pré-contratual produz o efeito op leges da suspensão de eficácia do ato de adjudicação. Não há aqui nenhum crivo que caiba ao juiz fazer, é uma opção de natureza política ou legislativa que o legislador fez, por imposição das diretivas. E será sempre assim. Distinção entre o artigo 103A e o artigo 103B. Artigo 103A tem por âmbito de aplicação os atos de adjudicação e só estes. E, portanto, quando estivermos perante uma ação de contencioso pré-contratual para a impugnação de um ato de adjudicação, o autor pode contar que, por mero efeito da citação e através dela, do recebimento do recebimento da petição inicial e do conhecimento da petição inicial, por mero efeito do conhecimento da petição inicial por parte da entidade demandada, fica, por força da lei, impedida de dar execução ao ato administrativo de adjudicação. Por outro lado, em contraponto, o artigo 103B tem por epígrafe medidas provisórias, tem por objeto todas as outras situações, ou seja, todas as outras ações de contencioso pré-contratual e todas as outras pretensões cabíveis, nela cabíveis, que não a impugnação do ato de adjudicação. Portanto, relativamente ao objeto, aqui esta diferenciação, que é fácil porque o legislador escreveu de uma forma cristalina a este respeito, âmbito da impugnação do ato de adjudicação no 103A, outras impugnações de outros atos ou outras pretensões deduzíveis no artigo 103B. Este artigo 103A passa a ter este efeito, que é por efeito da instauração da ação de contencioso pré-contratual e do ato de citação da entidade mandada, haver a paralisação do agir administrativo no que diz respeito à execução do ato de adjudicação, ou até, como diz o legislador, aditando o que diz a Diretiva de Recursos, da celebração do contrato ou da execução do próprio contrato. Ou seja, com a instauração da ação, para-se. Para-se, é uma questão que se pode colocar, e para-se durante quanto tempo? Há um prazo? Não há um prazo? Se não for requerido o levantamento do efeito suspensivo e se ele não for julgado deferido, portanto não for julgado procedente, o efeito suspensivo há de perdurar durante todo o tempo em que estiver pendente a ação administrativa de contencioso pré-contratual. Ou seja, há de perdurar até haver uma decisão judicial transitada em julgado. E, portanto, poderá admitir-se que o efeito suspensivo perdure na primeira instância ou, havendo recurso a essa decisão da primeira instância para um tribunal central, também perdure durante o tempo do recurso jurisdicional. Eu estou a acelerar e depois espero não me esquecer de questões aqui relevantes. Já que estou a falar e estou a acelerar mesmo, já que estamos a falar de recurso, com tão pouco tempo de aplicação
desta reforma de 2015, temos já instalada uma divergência jurisprudencial ao nível do efeito do recurso. Designadamente no Tribunal Central Administrativo Sul, e com a particularidade de ter sido na mesma sessão, salvo erro, de 24 de novembro de 2016, na mesma sessão do dia 24 de novembro de 2016, terem sido preferidos 2 acórdãos por 2 relatores, um a dizer uma coisa e outra o seu inverso. E, portanto, na mesma sessão, não ter da discussão alargada que existe em conferência, porque penso que saberão que o Tribunal Central decide em conferência com todos os seus juízes, e, portanto, todos participam na discussão, mas não terá havido... Eu estou à vontade porque não estava lá, portanto, não estava lá porque no exercício de funções no SES não integrava o Tribunal nesse momento. E, portanto, sinto-me confortável para falar porque, efetivamente, não integrei. E não cometo aqui nenhum juízo de confidencialidade sobre algo que não ouvi. Portanto, estou à vontade por esse particular. Mas neste dia de 24 de novembro de 2016, o Tribunal Central Administrativo Sul, pelos processos 919 de 2016 e 13.747 de 2016, decidiu uma coisa e o seu inverso, que é relativamente respeitante ao efeito do recurso jurisdicional da decisão preferida no âmbito deste incidente do artigo 103A. Ou melhor dito, o processo 919, no sentido de se aplicar o efeito suspensivo, que está previsto no artigo 143, número 1, que é de resto o efeito regra, e no outro processo, 13.747, ter-se procedido a uma interpretação que foi considerada extensiva. Aliás, disse o relator, à linha B do número 2 do artigo 143 do CPTA, interpretada extensivamente, aplicar e, portanto, considerar que o efeito é o meramente devolutivo. E eu subscrevo integralmente, com o devido respeito, subscrevo integralmente esta última decisão no processo 13.747, considerando a natureza incidental cautelar deste efeito suspensivo automático e, portanto, fazer todo o sentido que o efeito que o efeito do recurso seja meramente devolutivo. E depois, por manifesta falta de tempo, já com estas notas dos acórdãos poderão lê-los e perceber melhor a justificação e esta fundamentação. Este juízo que está aqui subjacente ao critério, depois, havendo este efeito suspensivo automático, a parte contrária poderá ser quer a entidade adjudicante, quer algum dos contra-interessados, poderá requerer o levantamento do efeito suspensivo. Dar nota que são critérios que apelam a prejuízos, a juízos de ponderação de prejuízos ou danos, mas que não bastam ser qualquer dano. Ou seja, por isso é que o legislador fala aqui no gravemente prejudicial. Portanto, não pode ser o prejuízo normal decorrente da paralisação do procedimento, porque é bom de ver que qualquer paralisação de um procedimento não será propriamente a melhor coisa para a entidade adjudicante. Mas não foi isto que o legislador quis. E, portanto, também podem ver na jurisprudência, entretanto, emanada pelos tribunais, que exige aqui um prejuízo qualificado ou agravado. E também com o intuito, e esta é a principal finalidade, de evitar situações de facto consumado. Para respeitar e não deixar ficar mal aqui o Sr. Moderador, vou avançando, dizendo que, embora o legislador não tenha expressamente qualificado o artigo 103A como um incidente, ao contrário daquilo que fez no artigo 103B, que qualificou, parece-me inequívoco que se trata de um incidente, tanto mais que tramita na própria ação. E, portanto, tem aqui a natureza incidental, tal como ela é configurada no Código de Processo Civil, os incidentes da instância, e assume as características da decisão, que é preferida nos termos do artigo 103A,
assume aqui a natureza de uma decisão com valor de sentença, embora porventura uma sentença interlocutória, mas que tem valor de sentença porque é preferida no âmbito de um incidente que tem a estrutura de uma causa. E, portanto, dar nota que se aplicam aqui tucur as normas previstas do Código de Processo Civil 292 a 295 relativamente aos incidentes da instância. Bem, eu vou ter que... ainda acerca de uma questão que pode ser controvertida é se há um prazo ou não para deduzir este incidente de levantamento. Porque o quê? Porque o legislador não prevê, não diz rigorosamente. Diz que a parte pode requerer o levantamento do efeito suspensivo ao juiz, mas não estipula qualquer prazo. Poderia pensar-se que estaria aqui o prazo geral de 5 dias, que está no artigo 102, podia dizer-se, não, vale aqui o prazo da contestação, portanto, a entidade pronuncia-se no prazo da contestação. Pois bem, parece-nos inequívoco que não há nenhum prazo para deduzir este incidente, valendo aqui razões que já deveriam existir a propósito do outro incidente do artigo 128, que há um prazo de 15 dias para a resolução fundamentada e, portanto, que o legislador de 2015 perdeu essa oportunidade para corrigir. E, portanto, tal como eu tinha assumido em sede de debate público que deveria ser eliminado o prazo de 15 dias do artigo 128 para a impugnação da resolução fundamentada, aqui o legislador, e bem, já não previu qualquer prazo e, portanto, como qualquer incidente, deverá ser até ao encerramento da discussão da causa. Artigo 103b, telegraficamente. Artigo 103b tem um âmbito também alargado, porque destinar-se-á a todos os outros casos que não o ato da adjudicação. Tem natureza claramente cautelar, aliás, a epígrafe, medidas provisórias. O que nós temos aqui, ao fim e ao cabo, nestes dois preceitos 103A e 103B, é a substituição do anterior regime previsto no artigo 132 das providências de formação de contratos, que são agora trazidas aqui para o âmbito do 103A e do 103B, e, portanto, deixa de se aplicar o regime do artigo 132 ao regime do contencioso pré-contratual. Diria que passamos a ter as providências cautelares deduzidas e tramitadas e decididas nos próprios autos da ação de contencioso pré-contratual, com o que isso traduz em termos de simplificação e de celeridade processual. Dizer que os requisitos estão aqui também previstos na lei e são muito decalcados do regime das providências cautelares, designadamente o juízo de ponderação de interesses do artigo 120, número 2. Bem, eu tinha muito mais coisas a dizer, mas quero efetivamente não ultrapassar. Estou à vossa disposição e muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Juiz. Agradecendo desde já, dou a palavra às pessoas que desejarem colocar alguma questão. Doutora Sara Madruga, por favor. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria parabenizar aqui a doutora Ana Celeste, que já nos habituou às suas intervenções de excelente qualidade. Peço desculpa de não colocar uma questão concretamente sobre a sua exposição e de natureza processual, mas acho que também gostaria de saber a sua opinião sobre uma questão mais genérica e não falando, como já referi, em questões processuais da ação de contencioso e dos seus incidentes, que foi o seu tema. Aproveitava para perceber qual é que é a sua opinião a esta tendência legislativa dos últimos tempos de criar figuras como o gestor de contrato, quer na contratação pública e quer também no Regulamento Geral de Proteção de Dados, e que implicações é que esta figura pode ter internamente na administração pública, designadamente no que concerne à responsabilidade disciplinar, eventualmente por atos contrários do gestor público na fiscalização ou no acompanhamento do Código dos Contratos Públicos, e se eventualmente poderá existir alguma intervenção externa ou de sindicância externa dos seus atos, portanto, uma vez que é uma figura que parece-me que ainda não está bem sedimentada no ordenamento jurídico, e gostava de aproveitar para perceber qual é a sua opinião em relação a esta tendência e às obrigações e implicações que resultam desta figura. Muito obrigado. Sr. Obrigada pela questão. Não é uma questão fácil de ser respondida. Bem, em primeiro lugar, terá de ver
terá de se analisar muito bem qual é o estatuto, os poderes e os deveres que são atribuídos ao gestor. E, designadamente, a relação que ele estabelece de vinculação com as entidades públicas. Designadamente, ao nível dos poderes. Se tem um estatuto, com um estatuto de independência, quase pensando aqui nas entidades reguladoras independentes, que são também entidades administrativas, incluídas agora no Código de Procedimento Administrativo também no âmbito do conceito de administração pública, mas com um estatuto de independência e sobre o qual o controle jurisdicional também é feito noutros moldes, e como estatuto de independência falo em nome próprio e decido em nome próprio. Eu não sei muito bem qual sairá este estatuto final do gestor do contrato, mas tudo dependerá da ligação orgânica ou institucional que ele estabelecerá com as entidades públicas. Se tiver um estatuto de independência, ele responderá a título próprio, diria eu. Se ele não tiver este estatuto de maior independência e se as entidades públicas continuarem a ter um poder sobre a sua atuação, então são elas, entidades públicas, que têm que controlar e fiscalizar a atuação do gestor público, discordar, se tiverem poderes para isso, e alterar o que tiver que ser alterado, mas lá está, eu não sei qual é o estatuto dos poderes do gestor público para poder tomar uma posição firme e segura sobre esta opinião, mas tudo depende do grau de maior ou menor ligação que ele estabelece, ou de vinculação que ele estabelece com as entidades públicas. E quanto maior independência ele tiver, a maior título ele responderá a título próprio. Agora, o que quer que seja, que o legislador defina, não fica à margem do controle jurisdicional, nem pode ficar, porque o gestor público não pode ser uma via para fugir ao controle da legalidade dos procedimentos pré-contratuais. Não é essa a via. O que me parece é que, porventura, há a finalidade de centralizar nessa figura o controle. Ou seja, ao invés de dispersar por várias entidades, eu vou imaginar uma Câmara Municipal que tem vários departamentos e os vários departamentos realizam despesa pública através de procedimentos pré-contratuais. Porventura, poderá haver interesse a uma Câmara Municipal designar uma figura como a do gestor do contrato e centralizar uma figura que, ao invés de serem os vários departamentos da Câmara, da Educação, a contratar, centralizar o controle da realização da despesa pública numa única figura. Mas ainda que essa figura venha a ter poderes de maior independência, ela nunca poderá ficar subtraída ao controle jurisdicional. Ou seja, agora, há aqui vias do legislador que vai, umas vezes, apertando a malha, outras vezes alargando a malha. E vão-se criando aqui entidades com poderes fluidos algumas vezes. Mas, seja como for, não pode ser essa a via para o desrespeito do cumprimento das regras legais, naturalmente, porque essas são vinculativas independentemente da figura que as aplique. Eu peço desculpa não poder concretizar mais, mas não estou no lado da administração para saber como é que ela age e ainda não conheço o estatuto do gestor para saber que poderes é que ela tem ou não. Agora, terá sempre que responder. Terá sempre que responder. Se não responde diretamente junto à entidade pública, então responde diretamente em tribunal. Muito obrigado, Sr. Sr. Lixoso. Boa tarde a todos. Nos termos do artigo 127 do CCP, portanto, os contratos, a condição de eficácia do contrato, a publicitação no portal base. Tem vindo a público ultimamente, aqui na região, temos tido conhecimento pela comunicação social que muitos desses contratos não estão publicitados no portal base. Sra. Doutora, qual é a consequência para isto? Bem, outra pergunta difícil, também não posso pré-vincular, porque, não é? Porque posso ter que decidir sobre estas matérias e, portanto, é sempre muito difícil tomar as decisões de preto ou branco. Agora, a publicidade é essencialíssimo. Eu não digo que é essencial, é essencialíssimo. A publicidade é dos elementos centrais da contratação pública.
Aliás, a publicidade hoje não vigora só na contratação pública. Vigora em muitos domínios em que a administração pública tem que publicitar a sua atividade nas plataformas e nas suas páginas digitais, da internet, porque todas as entidades hoje são obrigadas a publicitar e também as suas normas, os seus regulamentos. Podemos ir para a epígrafe do preceito, que nos fala publicidade e eficácia, ou seja, parece que o preceito aponta o caminho para a eficácia e, portanto, parece querer fugir da invalidade. Eu estou a dar apenas pistas, não queria avançar mais do que isto. Agora, a publicidade é qualquer coisa de relevante sem o qual a contratação pública não existe, ou não deve existir. Por aqui fico. Ou seja, o legislador, na epígrafe, diz mesmo eficácia e tenderá a ser assim. E tenderá a ser assim. Mas não sei. Não sei, porque depende das circunstâncias do caso concreto. E, portanto, aqui a pergunta que me dirige é precisamente o contraponto com o regime da invalidade. E muitas das vezes só se vai a saber em sede de relatório de execução orçamental, não é? Portanto, muito depois, às vezes 6, 7 meses depois do contrato já estar... Isso tem consequências a múltiplos níveis. Responsabilidade financeira, ou deve ter, ao nível da entidade adjudicante, responsabilidade financeira, responsabilidade civil, responsabilidade disciplinar de quem é o responsável do procedimento, porque não tenderá a não ser um acaso da vida, a falta de publicidade. Ou seja, há incumprimentos formais e procedimentais que são praticados que se vê que é uma falta do domínio, uma falta de preparação, mas a evolução dos tempos tem-nos ditado que cada vez mais acontecem questões que não ocorrem por essas motivações, ocorrem por outras, como o Sr. Doutor estava a dizer, com o intuito claro da ocultação dos procedimentos pré-contratuais e da celebração de contratos. Há mecanismos legais, e tem de os haver, para controlar isso. Ao nível da contratação pública, o legislador parece apontar para a eficácia. Mas a eficácia não é de sumenos. Mas depois lá está, se o contrato já foi executado e plenamente executado, pode haver efeitos jurídicos, mas há efeitos de facto, não é? E esses já não são removíveis. Faz favor. Por favor, identifique-se, está bem? Desculpe lá. Serem, independentemente do valor, publicitados. Isso já é uma opinião pessoal, não é? Porventura uma opinião pessoal, porventura como cidadã, porventura como contribuinte, como elevadíssima carga fiscal. A transparência é uma inevitabilidade. Não é uma opção do legislador nacional, nem sequer é uma opção das entidades adjudicantes. É uma imposição por força do direito europeu. E que deve existir mecanismos suficientemente fortes, precisos, determinados, concretos na lei, para que essa publicidade e transparência seja uma realidade. Senão andamos a legislar a meia luz. Ou seja, a luz fusco, não é? Como costuma dizer, umas coisas queremos luz, outras coisas interessam às escuras. Deve ser uma realidade, mas isto, se calhar, estou a falar neste ponto de vista. Têm que existir mecanismos legais que assegurem a efetividade da transparência e da publicidade. Por força, desde logo, do direito europeu. Não é uma opção discrecionária das entidades adjudicantes, sequer. E tem que haver mecanismos de controle, e aí, sobretudo, por via do Tribunal de Contas, mais do que os tribunais administrativos. E, portanto, o reforço do papel dos tribunais de contas. Eu, há uns anos atrás, fui dar formação à Polícia Judiciária. Em matéria de alta criminalidade económica ou financeira,
E a matéria era precisamente a contratação pública. E era a Polícia Judiciária, portanto, prática de crimes relacionados com a contratação pública. E estava também um juiz do Tribunal de Contas. Mas, do ponto de vista criminal, é muito mais fácil o controle jurisdicional por via do Tribunal de Contas do que por via do Tribunal Administrativo, que não chega a tudo. Porque ao Tribunal de Contas chega muito mais, e chega na via do procedimento. E chegam todos os procedimentos, ou muitos dos procedimentos. Ao Tribunal só chegam aos procedimentos que forem impugnados, o que é uma parte de um todo. E, portanto, o controle jurisdicional que é efetuado nos tribunais administrativos não é feito ao mesmo nível, nem do ponto de vista material, do controle jurisdicional. Não há controle relativamente sobre o âmbito da eficácia ou da eficiência, não é? Outros parâmetros de normatividade que são aplicáveis no Tribunal de Contas e que não são os parâmetros da normatividade do juiz administrativo. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, eu gostava de colocar uma. Que tem a ver com o levantamento do efeito suspensivo automático, o tal célebre artigo 103A. Eu tenho lido alguma jurisprudência sobre essa matéria e concluo que há alguma perversidade nesse artigo. Lembro-me de uma situação, julgo que tinha a ver com a recolha de lixo. Uma Câmara Municipal que pôs concurso. Tenho aqui um acordo. E depois a concurso, a recolha de lixo e tal. Há um concorrente que impugna, tem um efeito suspensivo automático e, portanto, não poderia adjudicar. A Câmara, entretanto, por ver a situação aflitiva que se estava a criar no município, faz uns ajustes diretos para poder cuidar do lixo. Vem depois pedir ao Tribunal que levante o efeito suspensivo e o Tribunal tem esta decisão espetacular, que é, bom, o lixo está-se a recolher, portanto não há grave prejuízo para o interesse público. O que é uma coisa de quase venire a contra factum proprium, não é? Quer dizer, a Câmara, provavelmente, se não tivesse aquela adjudicação por ajuste direto, se deixasse o lixo se acumular, o Tribunal havia de considerar que havia grave prejuízo para o interesse público e, portanto, levantaria o efeito suspensivo. Mas como a Câmara olhou para a questão que estava ali presente, acaba por ser prejudicada porque, no fundo, vai ter que manter ajustes diretos até que haja uma decisão do contencioso pré-contratual, possivelmente meses, com custos naturalmente bastante elevados para o erário municipal, e pergunto a mim mesmo se fará algum sentido este tipo de decisões. Sr. Doutor, obrigada pela questão. Eu tenho aqui o acordo, posso identificá-la, do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de abril de 2017. Processo 31 de 2017. Eu conheço o acordo. O acordo procede ao levantamento do efeito suspensivo, revoga a decisão do Tribunal Central Administrativo Sul. Acompanho as suas dúvidas, sem querer ser exaustiva, porque também não conheço toda a factualidade, portanto, conheço o acórdão, simplesmente a leitura que dele fiz, não conheço toda a factualidade material aplicável, mas acompanho as suas perplexidades e portanto, parece-me que não será bem isso que o legislador terá pretendido. E, portanto, acompanharia a decisão do Tribunal Central Administrativo Sul. Portanto, parece-me que o legislador aponta para um outro critério de decisão, que não foi exatamente aquele que foi efetuado pelo Supremo Tribunal Administrativo. Mas pronto, não devo dizer assim muito mais ao longo disto, mas como eu disse ainda há pouco, tem que ser dado tempo e espaço para a jurisprudência também fazer o seu caminho. E, aliás, a todos os operadores, quer à advocacia, quer à magistratura. Penso que podemos acabar a sessão, agradecendo a todos a vossa presença. Amanhã temos mais, em especial a Sra. Juiz, o seu contributo, a sua colaboração. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Damos então por encerrada esta sessão. O seminário prossegue amanhã, ao longo de todo o dia, tendo início logo a partir das 9h15 e prolongando-se até às 19 horas. Voltaremos a contar com um pungente e ainda mais vasto painel de oradores. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde.